Assédio moral, um dos monstros do ambiente de trabalho. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. O meu objetivo ao fazer esse vídeo, que eu já tinha essa vontade há muito tempo, é para falar de um tema que, infelizmente, ele pode vir a acontecer em qualquer área, não somente na saúde. E por que falar desse tema agora? Gente, a preocupação com a ocorrência do assédio moral, também com prevenir o assédio moral, ela tem que ser uma luta diária. E, infelizmente, ela vem fazendo vítimas diariamente. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais desse tema, se você está sofrendo assédio moral, ou se você não conhecia o assédio moral, esse tema é para você, tá bom? Então, vem comigo, a gente vai falar sobre isso. Uma das primeiras coisas que eu vou trazer é o seguinte: o que é o assédio moral? Podem existir várias definições, eu fiz o recorte aqui de duas definições. Uma que é apresentada pela Controladoria Geral da União, está na página da Controladoria Geral da União, e diz o seguinte: para a configuração do assédio moral, é necessária que haja conduta reiterada e prolongada no tempo, com a intenção de desestabilizar emocionalmente a vítima. Episódios isolados podem caracterizar dano moral, mas não necessariamente configuram assédio moral. O assédio pode ser configurado por condutas abusivas e exageradas, por meio de palavras, comportamentos, atos, gestos escritos que podem trazer danos à personalidade, dignidade ou à integridade da pessoa, integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar um ambiente de trabalho, ok? Então você vê condições para configurar a definição e as consequências em uma só escrita da Controladoria Geral da União. Trouxe aqui uma segunda definição. Essa daqui já está disponível na biblioteca virtual do Ministério da Saúde, que diz o seguinte: o assédio moral é toda e qualquer conduta que caracteriza comportamento abusivo, frequente e intencional, através de atitudes, gestos, palavras ou escritos que possam ferir a integridade física, psíquica de uma pessoa, vindo a pôr risco o seu emprego ou degradando o seu ambiente de trabalho. Ok? Uma definição mais sucinta. Como a gente pegou a primeira definição da Controladoria Geral da União, ela cita exemplos, tá? De acordo com a redação da Controladoria Geral da União, tá? Que é do governo federal. Como exemplos eles trazem contestar ou criticar constantemente o trabalho de uma pessoa, sobrecarregá-la com tarefas ou deixá-las propositalmente no ócio, ou seja, sem definição do que ela vai fazer, provocando a sensação de inutilidade e incompetência, ignorar deliberadamente a presença da vítima, é como se a pessoa fosse invisível ali no ambiente de trabalho, divulgar boatos ofensivos sobre a sua pessoa, dirigir-se a ela aos gritos e ameaçar sua integridade física. Jamerson, podem ter outros exemplos? Podem. Aqui são só alguns citados pela Controladoria Geral da União. Então, como a gente já trouxe duas definições e um exemplo, cabe a mim, né, transformar isso de forma mais didática. Primeiro, o assédio moral, ele ocorre em ambiente de trabalho. Se não for em ambiente de trabalho, já não pode ser classificado como assédio moral. Segundo, existe uma relação entre funcionários ou servidores, ou seja, ele pode acontecer, ser evidenciado tanto em instituições públicas quanto privadas. Terceiro, existe a questão da intencionalidade. Quarto, o fator tempo, ele não pode acontecer de forma isolada para ser classificado como assédio moral. Por exemplo, a primeira ocorrência, você se dirigir à sua chefia ou fazer uma denúncia tendo somente o histórico de uma ocorrência, já não pode. Situações, ou seja, os tipos de assédio moral que estão sendo mais vinculados repetidamente. Vamos lá.
O assédio, quando acontece entre funcionários ou servidores de uma mesma linha de poder ou atuação, é chamado horizontal. Por exemplo, colegas de um mesmo setor. O que é mais comum é o descendente, vertical e descendente, quando um chefe ou uma chefe acaba provocando essas condutas tóxicas e inadequadas com funcionários ou servidores de um nível abaixo do dela, na qual existe uma relação de poder, né? O menos frequente, dos subordinados ao superior, ou seja, quando um grupo, um ou mais funcionários, acaba praticando condutas tóxicas para com os seus superiores ou superioras. E o misto, quando tanto o superior, quanto o descendente quanto o ascendente ocorrem simultaneamente. Bom, essa redação, nessas 4 possibilidades, eu trouxe do Tribunal Regional de Trabalho de Roraima, né, em uma produção. As consequências do assédio moral: diminuição da autoestima do servidor, desmotivação, produtividade reduzida, ou seja, você acaba entrando num processo de sofrimento. Algumas pessoas acabam saindo, isso gera um ciclo de rotatividade nas empresas, ou rotatividade de pessoal. Isso pode acontecer tanto em empresas quanto em órgãos públicos. Aumento de erros e acidentes, por exemplo, em indústrias com climas em ambientes de trabalho muito tóxicos, isso é mais evidenciado. Absenteísmo, que é o aumento do número de faltas, licenças médicas frequentes, exposições negativas do nome do órgão ou da instituição. Infelizmente, isso é uma redação também citada, que não há legislação específica na CLT que cite o assédio moral ou fora da CLT. E aí tem muitas possibilidades para que essa ausência de redação aconteça. Existe projeto de lei, mas lei publicada não, que cite exatamente o assédio moral na CLT. A Controladoria, né, Geral da União, ela traz o seguinte, que para a quebra do silêncio, há necessidade de fazer uma denúncia, obviamente, e que haja registro, né, por mensagens, por vídeos, por gravações, porque irão fundamentar a apuração da denúncia, mas também podem ser convidadas testemunhas, mas isso tem uma complexidade enorme. O Tribunal Regional de Trabalho, lá de Pernambuco, da 6ª Região, diz que, mesmo que não haja uma legislação específica na CLT, por gerar dano moral, pelo menos dano moral, existe a possibilidade de um conjunto de vinculações de legislação que podem vir a responsabilizar os autores desses atos. E aí temos na esfera trabalhista, administrativa, civil, eleitoral, penal e outras possibilidades de vinculação com outras legislações. É claro que a gente tem que dizer que o silêncio precisa ser quebrado. Por quê? Ninguém merece continuar a ser submetido à vivência de situações que gerem sofrimento em ambiente de trabalho. É por isso que a própria Controladoria Geral da União cita que é possível utilizar esse link aqui, que é o falabr.cgu.gov.br, para que possa ser realizada denúncias e encaminhadas ao órgão do Poder Executivo Federal, mas também os órgãos estaduais e municipais que utilizem o FalaBR como linha de ouvidoria, você pode acionar. Então, falabr.cgu.gov.br. Depois da gente trazer tudo isso, vamos fazer algumas considerações, porque a gente tinha que embasar a fala, obviamente, e existem várias outras possibilidades de embasamento desse conteúdo. Mas aqui a gente fez um conjunto de considerações para o vídeo não ficar longo, tá bom? Primeiro, fatores que a gente tem que analisar, que nem sempre são visíveis em primeiro momento. A cultura da empresa ou da instituição.
né? Porque pode acontecer e acontece, infelizmente, tanto em áreas, a área privada, a área de empresas, áreas filantrópicas e até instituições, sejam elas federais, estaduais e municipais. Uma coisa é aquilo que é dito, né, no material de divulgação de uma empresa, de uma instituição, onde vai ter cultura, missão, visão e valores de uma empresa, que é todo o aspecto positivo e desejável. Outra coisa é a real cultura, aquela que é vivenciada entre os servidores. Pode ter grandes diferenças e ela só vai ser conhecida com a vivência. Segundo ponto, a fragilidade dos vínculos de trabalho. Quanto maior a fragilidade dos vínculos de trabalho, abre-se maior possibilidade para que a ocorrência desses ambientes nocivos à vivência do trabalho. Por quê? Quanto maior a fragilidade do vínculo, menor a segurança do trabalhador, que pode ser trabalhador, prestador de serviço, emprego direto ou emprego indireto. Hoje nós temos uma multiplicidade de possibilidades de vinculação, ou seja, nós temos uma multiplicidade de possibilidades de que uma pessoa venda a sua hora de trabalho, venda a sua mão de obra e possa ser remunerada por isso. Diante desses dois pontos, a ocorrência de processos de trabalho tóxicos, de cenários tóxicos, elas não são justificadas, elas acabam sendo fortalecidas, tá? A ocorrência de cenários tóxicos de trabalho, ela revela uma série de camadas ligadas ao reforçamento de atos e de cenários violentos, tá? Por quê? O assédio moral é um tipo de violência que ocorre em cenários de trabalho, ok? Então, um dos pontos que acabam também reforçando, não é justificando, reforçando, é o cenário econômico social. Então, quer dizer que o assédio moral só pode vir a ocorrer com pessoas de menor classe social, de maior vulnerabilidade socioeconômica? Não. Também pode vir a ocorrer com pessoas que estão em situações econômicas mais favorecidas, mas também pode vir a ocorrer. Por quê? Não é só econômico, é histórico, social, cultural, antropológico, traz uma série de cargas de conceito que podem vir a compreender e não justificar atos de violência. Por quê? Vão trazer a possibilidade de que a gente possa compreender e não justificar uma visão que embase a ocorrência de cenários tóxicos de relacionamentos entre homens e homens, homens e mulheres, mulheres e mulheres. E isso pode vir a ocorrer em empresas, em ações, instituições filantrópicas, em instituições de governos no caso, federal, estadual e municipal. Então, a ocorrência de assédio moral, ela acaba sendo um dos ecos, um dos reflexos de uma cultura de violência. E, infelizmente, no Brasil, a cultura da violência, ela ainda é muito forte e ela é histórica. Infelizmente, nós somos um país na qual nós temos uma cultura democrática muito breve, muito recente, e nós temos um histórico de uma cultura ligada à depreciação da venda da mão de obra. Por quê? Somos herança de uma história ligada também a um processo de escravidão e que traz um conjunto de conceitos extremamente tóxicos, de não valorização do pagamento da mão de obra do outro, do não reconhecimento da mão de obra do outro, da relação baseada na violência para controle e até mesmo intermediação e até mesmo marcação de uma situação de poder, de ideias completamente tóxicas e nocivas de como um superior deve se portar diante dos outros servidores com um poder menor do que o dele ou o dela. Então nós vamos ver situações de assédio moral em diferentes e múltiplas situações. Nas áreas da educação,
segurança, lazer, assistência social em qualquer área que tenha relação de trabalho, podemos vir a evidenciar situações de assédio moral. É por isso que empresas mais conscientes acabam desenvolvendo estratégias de monitoramento dessas qualidades das relações entre os seus servidores. E é necessário investir na gestão de pessoas. E não somente em uma área, mas esta área dessa proteção da qualidade de vida, ela é bem-vinda para diferentes formações. Direito, psicologia, psiquiatria, administração, serviço social, pedagogia, entre outras áreas. Antropologia, filosofia, sociologia. Por quê? É necessário que a gente constantemente se questione e também questione o contexto no qual esses servidores estão inseridos, como eles são vistos, e aquilo que cai no automático é necessário que alguém ou alguéns vejam e critiquem e que possibilite relações ou estratégias para tornar essas relações mais saudáveis. Por quê? As consequências em quem é vítima do assédio moral são danosas, geram extremo sofrimento, gera um processo de construção de conceitos negativos sobre si mesmo, e acaba tendo uma depreciação da sua qualidade, das ideias que a pessoa faz sobre aquilo que ela consegue entregar. E até mesmo uma ideia negativa de que é justificável que uma pessoa que tem poder maior do que o seu possa ter atitudes de violência no ambiente de trabalho em virtude do seu cargo ocupado e do cargo do supervisor, ou supervisora, ou chefe, diretora, qualquer que seja esse lugar de um superior. Então, existem camadas e camadas de assunto sobre o assédio moral que precisam ser discutidas e refletidas. Mas é importante que você que está sofrendo assédio moral, ou seja, sofrimento no seu ambiente de trabalho, por causa de relações entre pessoas, comece a se questionar sobre os fatores que a gente trouxe aqui, para pensar em quebrar o seu silêncio. Há necessidade, sim, porque toda a vida importa. E não há justificativa para manter ambientes nocivos em ambientes de trabalho, em relações de trabalho, porque isso acaba perpetuando, né? E é claro que não é fácil a quebra do silêncio, por vários fatores. Medo de perder o emprego, medo de não ser compreendido ou compreendida, medo de não ser respeitado ou que você não seja acreditado quando você realizar a sua denúncia. Não é fácil. Quebrar silêncio envolvido em situação de violência não é fácil, mas é necessário. Tá? Medo de revitimizar, de ter que contar a mesma história várias vezes para pessoas diferentes, e toda vez que você conta a história você acaba revivendo a situação de sofrimento. Medo também da impunidade, principalmente quando o assédio moral ele é descendente, ou seja, quando quem pratica o assédio moral é de uma situação superior à sua em relação ao poder, ou empresa, ou filantrópica, ou instituição de poder público. Mas há necessidade que esse ciclo seja quebrado. Tá bom? Então, esse vídeo é para você que está sofrendo assédio moral. Pense o seguinte: nenhum trabalho do mundo vale ou justifica situação de sofrimento em âmbito de trabalho. Nenhum trabalho tem o poder de justificar atos de violência, atos que gerem sofrimento em ambiente de trabalho. Nenhuma prática laboral embasa uma ação como essa, tá bom? Então, eu fiz esse vídeo porque surgiu situações que ecoaram em minha história de vida, e não somente em minha história de vida, que me chamaram a atenção. Eu tenho que fazer esse vídeo, tá? Eu tenho que produzir conteúdo para que esse vídeo ele chegue em mais pessoas, toque mais pessoas e que possa tentar mudar a vida de mais pessoas. Eu também já passei por assédio moral no trabalho. Você também possa ter passado ou estar passando, tá? E essa quebra desse silêncio é algo extremamente difícil, mas é necessário, tá? Para que a vida ela seja mantida.
tá? No momento, eu não estou passando por assédio moral, mas eu já passei. E eu sei o quanto é difícil. Existe a vontade de quebrar o silêncio, mas existe um medo e uma série de hipóteses que dificultam a quebra desse silêncio. Tá bom? Então esse vídeo ele não fala de recursos, não fala de políticas públicas, ele fala de uma conversa olho no olho sobre quem pode estar passando por uma situação de assédio moral e também com quem já passou assédio moral, ok? Há necessidade de quebra de silêncio, só que não é fácil, nem um pingo, tá bom? Então como esse vídeo ele é para você, pense o seguinte: com quem eu posso fazer essa denúncia? Primeira coisa, o silêncio tem que ser quebrado. Não espere que o assédio moral simplesmente passe com o tempo. A tendência dele é piorar. A tendência dele é se tornar automático e até mesmo fortalecer a cultura da violência nesse ambiente organizacional. Talvez aonde esteja ocorrendo o cenário de assédio moral não reflita toda a postura de uma empresa ou de uma instituição. Possa ser algo centralizado. Mas também existem situações que a cultura da instituição ou da empresa ou da entidade filantrópica ela possa ser tóxica para toda e qualquer pessoa que trabalha lá. E aí já é algo de se pensar, bom, se é uma cultura, será que é válido continuar nessa situação, mas o silêncio precisa ser quebrado? Não acredite que continuar em silêncio o tempo vai passar. E aí algo vai ser esquecido e você simplesmente vai continuar trabalhando, tá bom? Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde, sou criador de conteúdo digital. Esse vídeo ele é feito para você, gestor, gestora, profissional de saúde, coordenador. Se você trabalha com subordinados, cuidado. Algumas ações suas podem vir a gerar sofrimento. E se isso for intencional, e por longo tempo, ou médio ou longo tempo, você pode estar promovendo assédio moral. E isso é violência, isso gera sofrimento. Tá bom? Então é um convite para a quebra do silêncio, é um convite para acolher as pessoas que estão passando ou que passaram por situação de assédio moral, para que a gente possa apoiar e orientar outras pessoas a quebrar o silêncio e gradativamente mudar ambientes nocivos à cultura de trabalho. Tá? Muito obrigado. Se você está passando por situação de assédio, denuncie, quebre o seu silêncio, peça ajuda. Tá? A gente, inclusive, falou aqui de um canal, mas existem outras possibilidades. E se por acaso no seu local de trabalho acontecer outras formas de assédio, denuncie. Somente assim a gente ajuda a quebrar o silêncio. Tá bom? Muito obrigado. Nos fortaleça aqui no nosso canal no Instagram, no nosso canal Jamerson_J, e aqui no nosso canal no YouTube, se inscrevendo, deixando o seu like aqui embaixo, o seu comentário, compartilhando e também ativando as notificações aqui no sininho, porque toda vez que sair material novo, você vai ser notificado. Ok? Um forte abraço, a gente se encontra aqui no próximo vídeo.